Para quem não me conhece, eu sou Valéria Loreto, mestre em comunicação e cultura e terapeuta holística. Sejam todos bem-vindos ao Alquimia do Bem-Estar. O canal Arte Agora integra a plataforma da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Se você ainda não se inscreveu, aproveite esses momentos iniciais para se inscrever no canal. E se gostar do programa, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar comentários, dar seu like, porque isso sinaliza para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e fará com que ele mande para mais pessoas. Quem tiver alguma sugestão de tema sobre bem-estar para programas futuros, pode mandar para o meu Instagram, que é @LoretoValeriaTerapia. Na minha opinião, o organismo humano é um dos sistemas mais fascinantes de que temos notícia. Algumas vezes, uma pessoa sofre um acidente, tem uma parte do corpo deteriorada ou perde uma capacidade, mas o organismo encontra maneiras da pessoa voltar a funcionar, mesmo que sejam em outros moldes. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre alguém que se superou e criou um método para ajudar outras pessoas a irem além do que se imagina que é possível. Meir Schneider e seu método Self-Healing. E para falar sobre isso, eu convidei Kátia Regina do Amaral. Kátia tem graduação em reabilitação, pós-graduação em neurofisiologia, vários cursos de extensão, entre eles em terapia floral, body talk, shiatsu e outras técnicas de massagens integrativas e, claro, o curso completo no método Meir-Schneider Self-Healing, inclusive como instrutora. Kátia, seja muito bem-vinda ao Alquimia do Bem-Estar. Eu que agradeço, eu que agradeço. Boa noite. Olha só, Kátia, começa já contando para a gente quem é Meir Schneider e um pouco sobre a vida dele, o surgimento do método Self-Healing. Conta para a gente. Meir Schneider é um ucraniano que nasceu na década de 50 e ele nasceu com catarata congênita e nistagmo, que é um movimento involuntário que os olhos têm, né? E nasceu numa família de pais surdos. Então, assim, é uma criança muito, assim, dificultosa, né, por conta dessa realidade dele, né, mas muito exigente e ele assim, ele só via sombras, né? E ele usava óculos grossíssimos e ele tinha muita raiva e ele batia naqueles óculos, tentava pisar, tentava estraçalhar e sempre quis muito ter visão. E ele tinha uma avó muito amorosa que fazia essa ponte. Então, Meir, com 5 anos de idade, eles moravam na Ucrânia, né? Então, naquela época, tudo muito difícil. Mas a avó conseguiu, quando ele tinha já em torno de 5 anos de idade, que fizesse a cirurgia de catarata. Porém, isso não ajudou. Acabou criando mais cicatrizes naquele olho. E Meir acabou sendo alfabetizado em braille aos 7 anos de idade, né? E aí, por conta de guerras, a sua família migra, né? E ele vai morar em Israel. E aí, aos 17 anos, ele conhece um professor de um método chamado método Bates. Então, só um pequeno parêntese, uma ida ao Bates, né? O Bates foi um oftalmologista do início do século passado que tinha uma mente de cientista. Então, ele descobriu que, dependendo da emoção que aquela pessoa trazia para o consultório, na hora de medir, né, a visão, variava. Então, se você tivesse com raiva, você ia enxergar menos. Se você tivesse muito feliz porque conseguiu um trabalho grande ou está apaixonado, você tinha uma visão melhor.
E ele, então, cria um instrumento chamado retinoscópio, né? E ele fica muito fascinado com isso, mas, como é comum entre os homens, a medicina da época, então, rechaça ele, caça, inclusive, o CRM dele. Bom, Meir Schneider, então, vai para essa experiência, né? E o Bates, ele descobriu algo muito importante, que é o que margeia o trabalho, que é o relaxamento. Toda visão, toda percepção, ela é passiva. Você não faz força para ouvir. Você não faz força para sentir o gosto de um alimento que você está comendo, né? Mas para ver, nós fazemos força. Então, o Meir, ele, a primeira coisa que o professor fala para ele é que ele precisava relaxar. E ele ri, porque ele fala, como assim? Eu sou praticamente cego, eu não estou tensionando. Então, aos poucos, ele vai sendo introduzido nesse trabalho e ele vai descobrindo por si só a relação entre os olhos, a mente e o corpo. E ele começa a ficar fascinado. Assim, ele vai ganhando uma qualidade de visão aos poucos. Então, ele vai sendo possível para ele, por exemplo, ele ia para cima do terraço da casa dele para ficar olhando prédios. Então, o professor dizia: Você está vendo? Aí descrevia mesmo. E ele imaginava aquilo. Aí, daqui a pouco, ele começava a ver. E aí, agora que você está vendo o prédio, vamos para as janelas. Aí ele descrevia as janelas. Então, ele começa a perceber como que essa realidade da mente forja a função, entende? Então, Maravilhoso. assim ele foi. E aí, quando ele, assim, ainda jovenzinho, ele entra na faculdade e ele, então, começa já a atender pessoas em outras modalidades, porque ele começa a ver a relação que existe entre essa integração daquele órgão de função, que no caso era a visão dele, né, com a capacidade daquela mente de intencionar e de criar, de forjar, pré-ver aquilo, e como que aquilo ia ajudando ele. Então, assim, o MEI, ele ele é uma pessoa que ele tem um comportamento assim, ele é um obsessivo, entendeu? Ele é um ser humano muito disciplinado. Então, ele prestou teste para fazer prova para dirigir. E Incrível, né? ele ficou 11 horas num exercício de relaxamento que é encobrir os olhos. E ele tem carteira. Eu fui 2 vezes a São Francisco, onde ele reside atualmente, e eu peguei carona com o Meir. Peguei carona com o Meir de dia e peguei carona com o Meir de noite. Então, assim, ele de fato ele tem uma visão hoje, uma visão funcional. O que é uma visão funcional? O Meir, ele tem muita cicatriz no olho. O melhor olho dele tem 1% de visão, de luz que entra. Com esse 1% de luz que entra, ele construiu 50% de visão funcional. Mas o que é isso, Kátia? Isso é assim: ele vai no oftalmo e o oftalmo examina o olho dele e diz: Você é cego. Ele então cumprimenta, sai pela porta, desce o elevador e vai, entendeu? Então, assim, ele tem uma visão que é uma visão dele, própria. Quando ele esteve aqui no Brasil, alguma das vezes, ele ficou na minha casa. E aí ele sentiu vontade de andar de bicicleta, e eu moro aqui no Flamengo, então a gente pode ir no aterro andar de bicicleta. E aí eu falei, mas Meir, peraí, como é que eu faço? Como é que eu tenho que fazer? Ele falou, não se preocupa. E ele andou de bicicleta comigo, ele na dele e eu na minha. Ele livre, livre, livre. Então, assim, a capacidade de integrar o sistema como um todo propiciou a ele essa visão, que cada vez está melhor. Ele tem uma coisa muito interessante que ele mostra para a gente, o passaporte dele, e na medida que os anos avançam, o olho dele, que era super, hiper, mega estrábico, já está mudando. Então, ele vai sim melhorando a visão dele.
na contrapartida do que a gente sabe, que a gente só piora. Não é exatamente isso, porque a gente pode sempre criar essa conexão do órgão, da função, com a estrutura a qual ele se designa ali. Sim, Entende? sim, Então, se você não usar suas pernas, se você ficar sentado o dia inteiro, entendeu? É óbvio que a comunicação, os sensores que estão na pele, nos ossos, nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, ficarão embobecidos. Então, não sim, tem informação que chega para o topo, para o governo, para o chefe, como vai descer em forma de passos, entende? Assim é também com a sim, visão. sim. Olha só, quando você conheceu o método May Schneider, você já trabalhava há um tempão como terapeuta ocupacional, né? Sim, sim, Como, sim. como foi assim essa descoberta do método? Conta aí um pouquinho o que é que ele encantou Então, primeiro, se foi a história dele. é assim, eu saí do Rio de Janeiro, assim, eu não sei se você soube, mas eu fui dar uma volta ao mundo de veleiro. Só que essa volta ao mundo parou em Natal. Então, eu fiquei, depois de um ano, fiquei em Natal e morei 11 anos em Natal. Então, ali trabalhei, desenvolvi também, assim, trabalhos interessantes dentro da área de reabilitação, depois dentro da área de consciência corporal, mas, com 40 anos, eu voltei ao Rio de Janeiro. E eu, como sempre, preciso sempre usar a referência do trabalho, né? E aí eu procurei uma antiga terapeuta e amiga que eu, ao dizer aonde estava o meu trabalho, depois desses 11 anos fora, ela falou, Kátia, você, interessante, eu conheci uma pessoa que eu acho que você tem tudo a ver com o que você está fazendo. E o MEI, por acaso, estava no Brasil, isso foi em 1998, e ele estava dando, ele ia dar uma palestra no IBAM. Quando eu assisti a palestra dele, eu fiquei apaixonada pelo vigor dele, pela, sabe, eu fiquei apaixonada totalmente. E a partir daí, eu comecei a estudar. E aí, nessa época, porque aí ele vem para cá, mas ele vai embora, né? Mas ele deixou a Bia, que é uma terapeuta ocupacional que tem distrofia muscular progressiva, ela teve uma experiência fantástica com ele e continuou seguindo e fazendo o método, se trabalhando e trabalhando os outros também. E a Bia era a instrutora. Então, eu fiz o meu segmento A na Angel Viana, onde a Bia fez o curso. Sim, E sim, depois isso foi no meio do ano de 98, e quando foi em janeiro de 99, eu já estava em São Paulo fazendo segmento B. E sim, aí, depois do segmento B, aí é só Meir Schneider que dá, que é o nível 2, porque esse é o nível um. Nível um, segmento A, segmento B, e depois o nível 2. Lá em São sim, Paulo, eu também fiz. E depois que você faz o nível 2, que é onde você atende junto com ele, né? Porque o segmento a gente trabalha na gente, porque a gente precisa ter experiência, consciência corporal, ganhar essa intimidade, né? Com o corpo. No segmento B, você já começa a atender seus amigos. E no nível 2 você começa a atender com ele. sim, Então, a gente tem, são grupos de 5 terapeutas com um paciente e ele. Então, a gente vê a abordagem dele, aí a gente vai aprofundando, né, esse conhecimento na prática. E depois, então, a gente tem 500 horas para fazer, dentro de uma, assim, de uma escala grande de disfunções, não só visuais, mas neurológicas, doenças, dos ossos, dos músculos, né? sim. E Olha aí só. depois, Você comentou aí que vocês, no primeiro módulo, primeiro vocês conhecem o método, né, a parte teórica e tal, e aplica em vocês mesmos. isso, Só a partir do segundo é que vocês podem atuar com amigos, pessoas conhecidas. dentro do curso mesmo. O curso é Sim, muito prático, tem teoria e prática, sempre. sim. E só para você dar essa explicação, por que começa com você e depois vai para o outro? Por Porque que essa assim foi a exigência? vivência dele.
E quando a gente fala de corpo, a gente fala de sensorialidade, de singularidades que a gente precisa descobrir em nós. Eu preciso entender a diversidade que existe em mim para eu poder entender, porque cada pessoa ela precisa de um tipo de toque, cada pessoa precisa de uma abordagem. E a gente precisa levar sempre essa pessoa ao relaxamento, porque nós trabalhamos com todas as atividades, assim, você impõe, né, uma dinâmica de trabalho, mas você precisa encontrar onde está o teu sistema nervoso, porque a gente só funciona bem quando a gente está com o estresse baixo. Senão, todas as funções pioram, você vê menos, você escuta menos, entende? O Sim, seu sim. corpo, ele endurece. Então, é preciso que você descubra em você aonde está esse ponto, entende? Então, depois você vai para o outro. Sim, sim. E você falou que o Bates já tinha identificado isso, e parece que o Meir absorveu e de forma bem contundente essa questão da compreensão do papel da mente na produção da saúde e da doença, não é? Sim, sim, Você sim. quer falar mais um pouquinho sobre isso? É porque, assim, a, a, a mente da gente mente, não é verdade? Sim, Né? Então, a gente precisa trazê-la para nos ajudar. Então, normalmente, sobretudo pessoas que têm situações mais difíceis em relação à saúde, a mente dela, ela já está, assim, cansada de todo o diagnóstico, porque um diagnóstico é uma barreira muito grande para você entender que você pode superar situações, que você pode criar avenidas, estradas, aonde você vai melhorar, independente daquela situação que você tem. Mas o diagnóstico é chapante. Então, dentro da área de reabilitação, normalmente toda a clientela já vem muito torturada por eu tenho isso e não tem nada a fazer, isso só piora. Então, essa mente, ela absorve toda essa qualidade ruim, mas a a mente, mente é algo vivo e criativo. O MEI é uma prova disso, entende? sim, Porque a estrutura está ruim. Ele, entendeu? Ele não teve um milagre e aquela estrutura limpou e ele passou a ser um vidente. Não, ele passou a ser um vidente pelo trabalho de integração que ele fez dos olhos, a mente e o corpo. Entende? A mente dele prestou serviço todo o tempo, dizendo sim, eu posso, sim, eu quero, entende? Então, a condição, quando a gente tem qualquer situação de disfunção, seja uma doença já estabelecida, seja um prognóstico que não é muito bom, a nossa tendência é ir para o ruim, vai dar ruim. Mas não, pode dar bom, pode ser uma coisa que ensine você, entende? sim, Nada que acontece é o acaso. A sim. doença também não é. Tem algo a nos ensinar, embora às vezes um professor bem duro, Sim, mas a mente ela pode sim, em qualquer situação, trabalhar a favor. sim, porque ele identificou que a inteligência inata do corpo busca formas de regenerar alguns órgãos danificados de uma forma totalmente inusitadas e distintas do que a gente poderia imaginar, né? Não é isso que ele fala? Sim, e aí tem duas coisas que a gente precisa entender. A mente por si só, sem esforço de ninguém, nem do próprio corpo, nem da própria pessoa dona desse corpo, ela tem algo que se chama neuroadaptação. Ou seja, se você hoje ficou cego, como assim? Por exemplo, eu tive contato com uma menina que aos 14 anos, era uma menina normal, aos 14 anos ela teve um tumor
que não foi, na verdade, um tumor, foi um crescimento do líquor no cérebro e comprimiu o nervo óptico. E ela, então, ficou primeiro com baixa visão e acabou, se tornando cega. Essa menina, ela nem chegou a perder o ano na escola, porque muito rapidamente os pais que tinham condição financeira deram a ela um leitor de livros e ela muito rapidamente a audição dela evoluiu de você ficar impressionado. Então assim, ela vinha aqui e ela ouvia as mensagens do celular naquele eu só entendia isso. E ela entendia perfeitamente cada palavra. Então, ela não precisou fazer nenhum esforço para isso. O próprio cérebro neuroadapta, porque a gente precisa sobreviver. Então, se você perder uma perna, você vai, entendeu? Isso é Sim. uma coisa, tá? Então, isso diz respeito a uma área do cérebro mais baixa. O que a gente trabalha é a área do cérebro que é o córtex, que é aonde você aprende. Então, é preciso consciência para que você acesse. Então, essa inteligência inata, ela está disponível tanto no cérebro baixo, no cérebro que afere de maneira automática, quanto no cérebro mais elevado, onde está o córtex, onde você aprende. Né? Então, a inteligência inata, ela está a dispor da gente. Né? A mesma condição que faz com que seus ossos se recuperem sem que você faça absolutamente nada. Claro, hoje em dia a gente tem toda uma capacidade da ciência ortopédica que ela vai colocar o osso no lugar, mas se não houvesse, se fosse ainda lá na época que nós vivíamos em tribos, esse osso se consertaria torto, mas faria osso. Então, como é isso? É inteligência. Você corta a sua pele e você não precisa dizer, ela vai cicatrizar. Entende? Então, essa é a inteligência inata. É a mesma inteligência inata que neuroadapta a audição para quem perdeu a visão. Entende? Agora, quando a gente fala de reeducação visual, quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando da área do aprendizado. Então, é preciso reaprender, é preciso ter consciência de como se vê, entende? Você tem que retomar da onde parou, entende? Mas Sim. ambas as situações dizem respeito à inteligência inata, que é a mesma que sustenta o sol lá em cima e não faz cair, entende? O nosso corpo Sim. também. Você não precisa você dizer para que aconteça da sua pele se regenerar, né? Olha só, o método é muito conhecido por essa parte visual, né? Pelo fato dele ter nascido com essa catarata congênita e ter ficado praticamente cego na infância e tal. Mas ele abrange outras partes, né? Não está só voltado para a questão da visão, né? Porque, assim, tem a questão da natureza da visão, para que é a visão, tudo isso, mas o método é mais amplo, né? Você quer falar Sim, dessas sim. duas coisas, a amplidão e depois a natureza da visão? O que você quer Sim, falar? sim, sim. Porque foi na experiência que ele teve consigo mesmo, né? No caso, a fragilidade dele, a deficiência dele era visual, ele começa a perceber essas interrelações. Então, ele, muito jovenzinho, ele, assim, poliomielite, ele tinha uma amiga na faculdade, entende? Aí ele começa a atender. Por quê? Porque o toque do MEI, os tipos de massagem que a gente aprende a fazer, né? Massagem bem específica para cada tipo de tecido, né? Revivicam, sabe? Trazem o sangue, trazem a energia. Então, assim, o trabalho serve para doenças neurológicas como ah, paralisia cerebral, doenças imunes como esclerose múltipla, doenças de músculo como distrofia muscular progressiva, doenças autoimunes como artrite reumatoide, situações de disfunções ósseas como artroses, sabe, como
problemas de coluna, sabe? A única coisa que realmente o método não se pronuncia, se não tem uma prática, é o câncer. E isso por conta do toque, porque existe uma condição no câncer em que as massagens, elas não são bem-vindas, porque você pode deslocar. Entende? Então, teria que ser um trabalho mais sutil. Não que a metodologia não se encaixe em alguém que tenha câncer, mas não tem a premissa de todo o contexto do método dentro do câncer por causa das massagens, entende? Sim, sim, Então, teria que ter uma abordagem específica. Então, assim, a gente nunca atendi ninguém com câncer dentro do método. sim. E, de uma forma geral, os protocolos todos incluem massagens. Todos eles, Sim, inclusive visão. inclusive visão. É. E Sim, todos os protocolos incluem automassagem, porque é um ato de amor. E sim, aí a gente vai sim, falar de uma maneira mais abrangente que a cura está relacionada ao amor. Então, quando nós temos uma problemática, seja de qual for a ordem, a gente se distancia, a gente gostaria de ser diferente, a gente não queria ter aquilo. Então, isso traz um afastamento dessa qualidade amorosa que todos nós temos. Então, a automassagem é um exercício de amor. E não importa o protocolo, todo protocolo tem automassagem e massagem. sim, sim. Então, na verdade, termina que o cliente ou paciente, ele aprende a fazer Aprende. essa automassagem, além da massagem que o próprio terapeuta vai aplicar Isso, nele, isso, né? isso. Porque a Sim, massagem é uma das ferramentas, mas você precisa ganhar consciência do seu corpo, você precisa aprofundar a sua relação com a respiração, entende? Porque para que a cura ocorra, a gente precisa pensar que você tem que ter boa oxigenação, você tem que ter boa circulação sanguínea, boa circulação nervosa, boa circulação energética. Então, você vai trabalhando todas essas correntes de vida no seu corpo para que aquela função seja melhorada. Entende? Foi o que aconteceu com a Beatriz, que ficou 6 meses nos Estados Unidos, saiu daqui já, ela tem um tipo de distrofia muscular que chama distrofia muscular fácio-escapulomeral, ou seja, atinge a face, as escápulas, né, a musculatura dos ombros, dos braços, né, atinge tudo, mas tem essa característica. Então, ela saiu daqui já com dificuldade de deglutição, com o rosto muito pálido já, claudicando, mancando mais, e foi para lá, ficou 6 meses lá, sendo trabalhada com ele, por ele, e fazendo o curso. E ela, quando voltou aqui, ela voltou tão melhor que a Universidade Federal de São Carlos, lá em São Paulo, criou um ambulatório de self-healing, que durou até, hoje já não existe mais, mas durou bastante tempo. Tiveram outras terapeutas ocupacionais que fizeram, sabe, assim, defenderam teses, assim, foi muito incrível mesmo. Teve um boom muito grande sim, esse trabalho lá em São Paulo e no Brasil de forma geral, mas em São Paulo foi mesmo o eixo sim. por conta da Vo- universidade. Você comentou, né, que o MEI era extremamente obsessivo em relação ao que ele buscava e super disciplinado, né? E você, além dessa questão do auto-amor e da automassagem, todos os clientes, os pacientes precisam se comprometer com a própria cura através de exercícios, né, Kátia? No, assim, não basta ir ao terapeuta e voltar para casa, está tudo certo. Ele tem também que fazer exercícios em casa, não é? Sim, sim, sim. Ele precisa. O trabalho é uma parceria, porque como se chama self-healing, né? Então, quando a gente Sim, traduz sim, português, fica autocuidado. Então, assim, se você não pegar para si, é só mais uma coisa, entende? Não, a transformação precisa vir dessa alquimia interna.
entende? É sim, uma sim, disciplina amorosa. sim, sim. Olha só, ele fala muito sobre a importância do relaxamento para qualquer tipo de mudança, né, e de melhoria dos órgãos todos. Mas, assim, a gente sabe que o estilo de vida atual favorece muito estresse, né? E que esse estresse, inclusive visual, gera muito desequilíbrios, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Caraca, olha, isso é uma epidemia. Infelizmente, nós estamos deixando de fazer viver a nossa realidade biomecânica, a nossa realidade humana, né? Então, assim, o celular, né? Vamos colocar que ele é o grande vilão e o grande mocinho. A gente não pode negar a importância do celular hoje em dia, né? E nem eu quero. Mas o que que acontece? As mentes estão sendo entorpecidas pelo aquele comportamento, aquele gestual, entende? Então, para que eu pegue um celular, eu deveria estar com ele aqui, eu deveria estar com a meu pescoço dessa forma. Mas o que que acontece? Eu faço isso aqui. Então, só isso aqui, a sua cabeça pesa em torno de 4 quilos, um pouco mais, um pouco menos. Se você angula ela, sabe, 20 graus, ela já dobra o peso dela. E quem é que segura a sua cabeça? Toda a sua coluna. E o que, que tem dentro da sua coluna? Toda a sua fiação elétrica. Entende? E outra, você fica sentado, você esquece que as suas veias e artérias, elas ficam comprimidas. Entende? Então, aos poucos, a gente vai adoecendo e existe uma normatização. É normal hoje tomar remédio para dormir. É normal hoje tomar remédio para diabetes. Tudo virou normal, mas não é normal. Isso é resultado de estilo de vida. Então, a gente precisa ganhar essa consciência, mas é difícil. É difícil. Eu, como terapeuta, né? E assim, não é, é preciso muito convencimento, muito estudo. E quando você começa a estudar, quando você leva o seu aluno, o seu cliente a entender, o que que é entendimento? É luz, entende? E uma vez com a luz acesa, você começa a ter, poxa, vou começar então, peraí. Então ela me disse, para eu ficar no celular, a cada 40 minutos, eu fico 3 minutos olhando longe, por exemplo, entendeu? Eu me levanto, eu fico ereta, eu sou bípede, entende? Então, tem maneiras através do entendimento, por isso o método ele tem esse foco também. Você precisa entender, o conhecimento não está em mim, eu apenas levo o conhecimento a você para que você entenda. Então você precisa entender primeiro qualquer função do corpo. A gente está falando da visual, mas serve para qualquer função. Você precisa entender o que está fazendo mal. Você quer melhorar a sua visão? Ah, eu quero. Então, peraí. Então, me diz aí o seu dia. No seu dia, eu vou descobrir pelo menos 5 coisas que você está fazendo que está piorando a sua visão. Entende? Sim, sim. Agora, tem uma coisa que é preciso reflexão, e eu acho que aí é uma coisa realmente do coletivo e que vai demorar mais tempo. Que é assim, ah, mas eu não tenho tempo. Ah, bom, se você não tem tempo, não posso fazer muita coisa por você, porque o tempo não é o tempo, isso é uma desculpa, você precisa refletir sobre isso. Você não tem 1 minuto? 1 minuto você não tem? Começamos de 1 minuto, não precisa ter 1 hora, entende? Mas essa responsabilidade, ela está lá atrás. Você tem que, sabe, na terapia, você tem que ir trazendo a pessoa para essa realidade. Ela precisa se reeducar, ela precisa ver o tanto que ela está fora, entende? Da sua natureza. Sim, sim. Pois é, isso que você fala, né? Que de repente, por exemplo, se
para que a gente, o corpo como um todo, não vou falar só da visão, o corpo como um todo, para funcionar, precisa da respiração, precisa da circulação sanguínea, precisa, né? E você respira mal, você não se mexe, a sua circulação está estagnada, você fica grudado, né, numa coisa que tem uma luz artificial, você não olha para fora, você não olha para o sol, né? Aí fica complicado, né? Você Fica muito complicado, mas ninguém pensa nisso, entendeu? Porque existe um vírus, uma epidemia desse vírus, que é o desligamento de si. Eu sou alguém ou algo que faz, mas eu não sei de mim. Eu não sei de mim. Eu me perdi de mim, eu me desliguei de mim. Eu sou só um bloco de tarefas. E não consigo mais dormir, tomo remédio, acho que está normal também. Entende? Então, assim, é preciso refletir sobre isso, é preciso parar para pensar sobre isso. O que que eu ponho para dentro? Eu ponho para dentro? Que tipo de alimento que eu ponho para dentro? Né? Que tipo de alimento? Ah, não, eu como comida de verdade, bacana, legal. Agora, como é que você come? Vendo celular? Você olha seu prato, você saboreia a comida, porque é isso, entende? A gente só precisa ter presença nas percepções. Nós temos 5 sentidos básicos. Nós estamos passando o rodo neles, entende? sim, E assistir, isso comer assistindo televisão, né? Eu faço isso às vezes. Eu faço. Aí você não sabe nem o que tem ali, nem o quanto você está comendo, você vai se embora. não sabe. Aí, então a reeducação começa da reflexão. E ninguém quer que você mude de água para o vinho, mas vamos combinar? Ah, não, porque eu sou jornalista e eu estou comendo, eu preciso ver o que está acontecendo. Eu não vou entrar nessa seara, certo? Mas assim, vamos combinar? Um dia do final de semana você pode fazer isso? Entende? Porque assim, é preciso construir o possível. Ninguém está falando do ideal. O ideal não existe. O ideal não existe. Mas existe o possível para cada pessoa. Então, o caminho é esse, entende? De fazer as pessoas voltarem para a sua natureza, entende? E aí Sim, não há nada de errado com o mundo caótico que a gente vive. É o que a gente tem para viver, sim, entende? Mas a gente precisa se posicionar diante de nós mesmos em como que a gente vai querer viver essa vida. E para isso a gente tem que olhar, tem que usar os sentidos, a cognição, o entendimento, para tentar melhorar dentro do possível. Senão não é honesto você ficar pagando terapia. Se você não tem a reflexão atualizada, você precisa atualizar. A sua reflexão, quando você entra, é nenhuma. Aí você entra no processo. Daqui a um ano, a sua reflexão já vai ser mais aprimorada, porque você já conquistou, entende? Então, acho que, assim, isso é o mais importante, é a gente voltar para si, sabe? uhum. Olha só, na sua pós-graduação de neurofisiologia, você escreveu uma monografia sobre a quebra de padrão no método do Meir Schneider. Você pode nos contar um pouquinho sobre essa monografia ou sobre a ideia central? Claro. É, o método, ele prevê quebra de padrão. O que que é isso, né? Então, a gente está falando do celular. Antes do celular, a gente pode falar da máquina de escrever, a gente pode falar do caderno. Como os nossos olhos estão na frente, o nosso comportamento gestual para essas atividades é enrolar-se e curvar-se, certo? Esse é o padrão, né? Então, quando a gente está no ensino do método, que a gente está fazendo massagem, de repente o MEI fala, Kátia, Kátia, olha para o alto. E aí eu quebro o meu padrão me estendendo, entende? Então, nosso comportamento gestual, ele é viciado na demanda das atividades que a gente precisa fazer. Se os meus olhos fossem atrás, ou se eu tivesse olhos de mosca,
eu seria uma outra criatura. Mas, como minhas mãos e minha cabeça e meus olhos estão todos nessa situação, eu não faço nada aqui atrás. Posso amarrar, botar o sutiã aqui atrás, posso fazer uma trança aqui atrás, mas normalmente tudo que eu faço está envolvido em enrolar-se e curvar-se. Quebrar o padrão significa desenrolar-se e estender-se. Porque o cérebro, ele presta atenção. O cérebro não presta atenção naquilo que a gente faz todo dia. O cérebro botou no automático, pilotinho automático e, ó, vai embora. Agora, quando você muda o padrão, o cérebro para olhar. O que significa isso? Input de sinapse. Jorro. Entende? E Sim, o que é um cérebro sadio? É um cérebro que se comunica um com o outro. Que os neurônios se comunicam um com o outro. Entende? Então, por exemplo, você anda para frente. Então, quando a gente vai trabalhar visão e corpo, a gente anda para trás. A gente anda para trás usando uma tarja preta aqui para você só ver campo periférico, entende? Então, vai de parceria, alguém guia que não está, né, tá olhando para frente, você está de costas com isso daí e você anda. Você quebra o padrão, é impressionante. Você fica mais ereto, a sua postura, ela melhora na hora, o seu campo melhora, você vê melhor depois. Isso é quebra de padrão. Entende que é uma das dinâmicas do método. Você precisa estar no seu melhor no sistema nervoso autônomo, que é a demanda de simpático e parasimpático, que é estresse e relaxamento. E dentro disso você precisa quebrar padrões. Entende? Você precisa realizar movimentos que não são costumeiros. Para você fazer o quê? Chamar a atenção do seu cérebro, para ele acordar. Você precisa acordar o cérebro. sim, sim. Olha só, eu assisti uma entrevista com o Meir e ele dizendo que ele falando de quando ele era criança, depois, quando ele já tinha 20 e tantos anos, ele via melhor do que quando ele era criança, depois, aos 30 e tantos, ele via melhor do que quando era mais jovem, depois, aos 40, ele via melhor, e como a visão dele foi melhorando ao longo do tempo, né? E assim, e é bem impactante porque, de uma forma geral, especialmente aqui no Ocidente, a gente, né, tem muito aquela ideia de que é normal que você vá piorando a sua visão, todo mundo tem que fazer a cirurgia de catarata e tal, não sei o quê. E quando eu vi ele dizendo isso na entrevista, eu falei, mas como, né? Claro que ele explica como, mas agora eu quero que você explique para a minha audiência como isso é possível, né? Sim, porque a função, ela não está presa ao tempo. Existe uma escala de tempo na nossa vida. Somos seres, né, animais, né, Homo erectus, aliás, Homo sapiens, já passamos do... Estamos voltando um pouco, né, mas que vamos até a escala... Espera que eu me perdi. Espera aí, puxa aqui de novo. É, Não, a questão de como ele conseguiu ir melhorando a visão dele ao longo do... Então, porque a função, obrigada, a função, ela independe dessa normalidade, entre aspas, de tudo ir piorando na nossa cultura, não é verdade? Sim, Se eu extrapolo e vou para uma cultura de povos raízes, entendeu? Bosquímanos, para a sobrevivência desse senhor ou senhora, eles precisam ter boa visão para saber se onde o fruto está maduro, quando a caça passa, quando um predador surge. Então, o que faz aquele órgão funcionar melhor é a necessidade de manter aquela função em dia, atualizada. Então, no nosso caso, no caso do MEI, o cérebro dele é acordado, ele trabalha a função diária. Qual é a função dos olhos? É enxergar, é ver. Então, ele faz isso de forma consciente. Então, ele não é um bosquímano, mas ele traz a função atualizada todos os dias. O computador, você não precisa atualizar, ele tem hora que ele não pede para atualizar.
Nós não, entendeu? A gente acha que assim não é. E existe toda uma cultura de usar óculos, entendeu? O óculos é muito bem-vindo. Não tem questões. O Meir tinha problemas com óculos, entende? Por conta da situação específica dele. Muitos terapeutas visuais têm questões com os óculos. Eu sou flexível. Use os óculos quando precisa usar os óculos. Tire os óculos. Por isso eu não gosto de óculos que vê perto, médio e longe, porque você bota o óculos na cara e não tira. E aí, o que que acontece? Você não faz isso aqui, ó. Porque para ver com óculos, olha para cima, olha para o lado. Entende? Porque você precisa estar com o eixo do óculos certo. Então, são músculos que alimentam estruturas. A gente sabe hoje em dia que os músculos são, assim, órgãos extremamente importantes para que a gente possa manter a saúde. E aí, os olhos são o quê? O que que as pessoas acham que os olhos são? Os olhos são músculos, são nervos, são Sim, estruturas sim, vivas que sim, precisam disso. Então, o MEI, ele melhora a função visual dele a cada vez porque ele atualiza. O cérebro dele está prestando atenção ali, e não daquela forma acomodativa da neuroadaptação. Não, é da forma da área nobre do cérebro, entendeu? Ele tem consciência da visão dele. Então, melhora. E acredito totalmente que enquanto ele viver, se ele não tiver nenhuma conformidade, outra, uma comorbidade, ele vai melhorar aquela visão sempre. A visão dele, por quê? Porque ele atualiza, entende? sim, É igual uma pessoa que tem 80 anos que ainda corre. Como é que ela chegou nisso? Porque ela sempre estruturou a vida dela atualizando as pernas dela. Então, ela não teve nenhuma comorbidade que permitiu a ela, porque às vezes você tem alguma coisa no meio do caminho que você não consegue, certo? Mas se tem, você consegue ir adiante, porque você mantém a função. Esse é o segredo, entendeu? sim, Dá o download, da atualização da função do córtex. E seja qual função for, função visual, função locomotora, entende? Função auditiva. é, é. E da locomotora, você sempre de bicicleta, né? Continua aí firme e Enquanto eu forte. puder, isso, enquanto eu puder, estou Sim, ali sim, fazendo isso, porque é sim, isso, você precisa dar. Esse download, ele também requer autoconfiança, entende? Você precisa alimentar vários setores do seu cérebro. Porque sim. na hora que você perde a confiança em você, você se torna ah, meio que você fica à mercê de situações que você acha que você não pode enfrentar. Tem umas que você não pode mais, e é ok também. Mas, né, no que diz respeito, Algumas. por exemplo, aos olhos, sabe, não tem porquê, sabe? Não tem porquê a gente não melhorar os nossos olhos. E vou dizer, quando você melhora a sua visão, você melhora a sua visão de mundo. Você se torna um ser mais humano, entende? Você tem uma natureza visual que permite você a tocar sua alma, sabe? Então, assim, o trabalhar os olhos é, de fato, se aproximar, sabe? Da tua natureza humana, o que que significa olhar, sabe? Assim, nós não olhamos mais, entende? Porque quando a gente é criança, que o nosso cérebro está todo novinho, a gente olha, a gente não consegue não deixar de olhar para o olhar de uma criança, porque é tão lindo. Por quê? Porque tem curiosidade. Não conhece face, não conhece flor, não conhece bichinhos. Então, ele coloca tudo dele ali. Agora, essa criança com 7 anos, ela já sabe de tudo. Então, os olhos deixam, é só uma ponte para significar. Então, eu sei o que é um rosto. Eu olho para o seu rosto sem olhar. Porque olhar é curiosidade. Você tem que ter curiosidade, curiosidade, sabe? Cantinho da sobrancelha, aonde começa o cabelo, cantinho da boca, o passarinho, onde é que ele está, entende? E se você tem baixa visão, não vai ser o passarinho, mas vai ser algo grande que você pode ver.
Entende? Uma janela, mas você pode ver os vértices, você pode ver se tem cortina, entende? É preciso que a gente estimule a curiosidade. E a curiosidade é essencial para a vida, senão fica todo mundo chapado no Sim, bidimensional da tela, achando que viver é viver a tela. E a tela é só uma pequena parte, muito pequena, da nossa vida, né? sim, E sim. que está tomando conta. Ninguém mais anda, ninguém mais faz nada, todo mundo está na tela. É, sério o negócio. É Olha sério. só, a gente está indo para o final Sim. e eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para alguém, para as pessoas que nos assistem, ou sei lá, o que você quiser. Olha, eu acho assim, cheguem para perto de vocês, sabe? Assim, olhem a natureza, usufruam, coloque seus pés no chão, sabe? Olhe uma árvore, sinta o cheiro de uma flor, sabe? Usem as percepções que vocês têm, sabe? Elas levam vocês para o melhor lugar, entende? Que é o lugar da saúde, porque a natureza humana, ela é a mesma natureza da natureza. Outro dia eu soube que dentro da língua indígena não existe a palavra natureza. Então a gente já começa a existir nesse mundo separado da natureza. Então voltemos, pois, à nossa natureza interna e através da nossa natureza externa, que é tão linda, é tão bela. Não importa o mundo caótico que a gente esteja, há o que olhar, que embelezar-se, há o que tocar. Então, é Sim, isso que eu digo, sabe? Isso sim. é ter saúde, ter vigor, ter força. Olha só, eu sei que você atende no Rio de Janeiro presencialmente, mas eu queria saber se você quer deixar algum contato. Eu acho que o Alexandre tem já anotado isso, né, Alexandre, para colocar antes da gente terminar, porque eu não perguntei. Você tem como fazer online ou não? O atendimento precisa sempre ser presencial. Assim, a pandemia me ensinou muito, porque eu trabalhei bastante online. Mas o ideal é que o atendimento seja presencial, pelo menos para que eu possa transmitir, eu possa sentir e perceber. Mas sim, o atendimento pode ser online. Sim, Ele não tem o vigor, né? Então, assim, mesmo que, por exemplo, às vezes eu atendo pessoas que moram fora do Rio de Janeiro, né? Então, essa pessoa, ela vem aqui e faz um intensivo, às vezes, entendeu? Ah, vou ficar 4 dias aí, então ela vem. E depois a gente continua online, entende? Porque é sim, é, importante receber, né? sim. Mas não é impossível, não. A pandemia me ensinou bastante como transmitir por online. Sim. Então, se a pessoa quiser entrar em contato, o e-mail é katia27ram@gmail.com, né? Isso. Até para marcar aqui também, se quiser, etc, etc. Olha só, Kátia, muito obrigada, adorei. Eu acho maravilhoso esse método do MEI, a própria história do MEI é fascinante, né? E Sim. para você que conheceu ele, que não só quando foi lá para os Estados Unidos para fazer o curso todo enorme de não sei quantas horas, mas também ter ele aqui no Rio deve ter sido incrível. Então, Sim. eu quero agradecer e agradecer a toda a audiência também. Se alguém quiser mandar alguma sugestão de tema, o meu e-mail é @loretovaleriaterapia. Podem mandar que eu me organizo para fazer. E é isso. Obrigada, amiga. Adorei. Adorei. Eu que agradeço. Eu gostei muito também, gostei muito. E é sempre bom passar informação, sabe? É Sim, importante demais que as pessoas saibam que elas têm potência interna para sempre se sim, transformar. sim. É, é para mim maravilhoso conhecer o trabalho dele. Sim, sim, é uma pessoa fantástica mesmo. É, é. Beijo.